Bem, estamos gravando nossa aula então. E como eu falei, a aula de hoje, deixa eu compartilhar a tela. Compartilhando nossa tela. Bem, gente, como eu falei, né, quer dizer, comecei a falar, a aula de hoje ela é bem curtinha, não vai levar muito tempo nosso, até porque eu encontrei um bom material antigo de físico-química, e aí aquela questão do regra das fases, né, que é importante aí para a gente entender alguns conceitos, principalmente quando a gente fala de variância ou variança em físico-química, ou graus de liberdade. Tá? E, além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre polimorfismo, sistemas polimórficos. Deixa eu ver se eu abro aqui o nosso plano. Só um minutinho que tem gente entrando aqui. Ok. Acho que agora deu uma estabilizada. Voltando aqui ao nosso plano de aulas, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. É um assunto que ficou. É um assunto curto, né? Devido. Eu cheguei a disponibilizar para vocês um material do professor Renato Atílio sobre regra das fases ou não? Cheguei a disponibilizar para vocês. Só para eu recordar. Cheguei não, César? Beleza. Então é isso mesmo. Tá? Voltando aqui, ó. Na nossa semana 2 ficou essa pendênciazinha aqui, regra das fases, tá? E é importantíssimo aí para a gente entender alguns fenômenos, principalmente de variáveis importantes para a descrição de algum fenômeno. É uma regrinha bem simples, é uma equação simples, mas a parte conceitual é importante que a gente compreenda, tá? Então, a primeira parte da nossa aula, né, ela vai estar resumida aí em regra das fases, juntamente aí um pouquinho do diagrama PT, PV, TS, HS, que é o que a gente basicamente já viu no primeiro material que eu disponibilizei. E a gente vai falar também um pouquinho de sistemas polimórficos, tá? Então a gente vai revezar um pouquinho entre regra das fases, que é um material pronto, e sistemas polimórficos. Aí mais adiante a gente tem a nossa aula da semana 4, né? Em que a gente vai colocar soluto em função da molalidade. E junto com isso aí também, nessa nossa semana, eu acho que a gente vai deixar essa parte dessa nossa terceira semana para amanhã, é a questão das propriedades coligativas, tá? E também é um assunto bastante interessante aí na fisicoquímica, tá?
Então, hoje, basicamente, a gente vai falar um pouquinho de regra das fases e um pouquinho de sistemas polimórficos. E amanhã a gente vai seguir com focar, né, em propriedades coligativas, tá? Então vamos lá. A apresentação, quer dizer, o material de hoje, se eu não me engano, eu cortei um pedacinho da aula 1, né? Que a gente, eu não lembro exatamente, né? Mas a gente deu uma pincelada, ou eu deixei para vocês e não falei, tá? Mas aqui eu apresento para vocês, né, o diagrama PV tradicional, em que conforme a gente vai diminuindo a pressão ou volume, vai aumentando, então a gente tem uma mudança de fase, né? A gente sabe que a mudança do estado sólido para o estado líquido chega a um determinado ponto que se torna constante, e aí diminuindo a pressão, a gente tem a mudança de líquido para vapor, e aí, e do contrário, né, a gente tem só vapor. Se a gente seguir o gráfico da direita para a esquerda, a gente vai passar pelo início da condensação, né, depois o liquefação e finalmente solidificação. E aí a gente sabe, né, que nesses três pontos de transição de fase, a temperatura, né, se mantém constante, apesar disso aqui ser um diagrama PV, mas se for analisar um diagrama PT, a gente aprendeu que na transição de fase, durante um trecho do gráfico, a temperatura se mantém constante, que é exatamente a determinação dos pontos de ebulição, solidificação, vaporização, e aí vai, tá? Plotando isso no diagrama PT, a gente teria esse perfil daqui, em que esse ponto daqui, em que as fases coexistem, ele é conhecido como ponto triplo ou ponto tríplice, tá? É um ponto onde o estado sólido, líquido e vapor coexiste, tá? É um ponto também que a gente já utilizou como, como partida para resolver um dos nossos exercícios da lista. E o diagrama PV mais elaborado, que é o diagrama conhecido como diagrama vulcão, tá? E se eu não me engano, eu já apresentei ele para vocês também. Deixa eu só colocar aqui no modo de apresentação para ele ficar um pouquinho maior. E aí, no nosso diagrama PV, né, a gente teria alta pressão, baixo volume e o estado sólido, mais adiante o líquido, em seguida o vapor, e aqui nessa interface nós teríamos a mistura líquido-sólido, aqui sólido-vapor, líquido-vapor, e aqui esse trechinho aqui da curva, né, seria a nossa curva de bolha. Esse máximo aqui desse morrinho seria o nosso ponto crítico, tá? Que é exatamente aquele ponto importante que a gente estudou em Físico-Química 1 sobre a transição do comportamento de um gás real para um gás ideal, em que a gente deriva a equação de Van der Waals, a gente extrai as derivadas primeira e segunda, e a partir daí a gente transforma isso no sistema linear e determina, né, as
a temperatura crítica, o volume crítico e a pressão crítica para um determinado gás em função das constantes A, B e R de Van der Waals, tá? Então a gente teria aqui, né, nesse trecho aqui do gráfico, a nossa curva de orvalho e nesse trecho a nossa curva de bolha, e a gente vai falar melhor quando a gente plotar um outro tipo de diagrama, em que a gente vai ter uma reta de bolha em interseção com uma curva de orvalho, para gente, em que a gente vai utilizar um outro conceito também importantíssimo, vai falar sobre isso, que é a nossa famosa regra da alavanca, que nos ajuda a resolver diversos problemas de equilíbrio em fisicoquímica, tá? E aí entra o estudo do sistema com polimorfismo, tá? Sistemas com polimorfismo, tá? O que seria um sistema com polimorfismo? O que seria um sistema polimórfico e para que esse tipo de estudo serve, né? Qual a importância desse estudo em fisicoquímica de sistemas polimórficos para a gente? Vocês teriam algum exemplo de aplicação em termos industriais, por exemplo, de sistemas com polimorfismo? Haveria, por exemplo, alguma aplicação importante na metalurgia, química, metalurgia, enfim? O que vocês acham? O que seria um sistema com polimorfismo? Teria alguma coisa a ver com alotropia? Se sim, o que seria alotropia? E aí? Se a água poderia ter um sistema polimórfico? Eu não diria isso não, César. No caso da água, a gente está falando de estados sólido, líquido e vapor. A gente está falando em estados da água. Tá? Que o César perguntou se, no caso da água, a gente poderia ter um sistema polimórfico. Não. E aí? Pedro, Robson, Maiara. O Robson aí, andei olhando o canal dele no YouTube. Bem bacana seu canal, Robson. Parabéns aí, suas aulas, bem bacana. Quando eu estava tendo um pouco mais de tempo, estava tentando fazer alguma coisa, mas está difícil. Não, Obrigado mas aí. bacana, eu acho bacana, né? Esse período aí de quarentena, confinamento, está ajudando a todos nós, né, a evoluirmos nessa questão de aula online, de canal, que eu não tinha ideia o que era isso, né? E hoje eu sei que basta postar vídeo no YouTube que a gente automaticamente já tem um canal. Mas, enfim, nada tão profissional quanto as suas aulas, Robson. Que isso. É bom para a gente começar a aprender, né? Ir brincando. Isso aí. Mas o que seria um sistema com polimorfismo? Que você teria a dizer aí, Robson? Rapaz, estou tentando aqui buscar aqui para ver. Não.
Se a gente começar a analisar... Esse sistema polimórfico ele vai ter que ter duas fases, é isso que o senhor está buscando? Não necessariamente, Robson. Na transição, a gente pode ter a transição de Porque um você vai ter. sistema... Pode falar. Porque quando você tem no sistema lá duas ou três fases vamos supor, do sistema passando do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, ou do, sei lá, as três fases aí, seria mais ou menos nesse sentido, o senhor estava buscando falar? Não, primeira definição. O que seria um sistema com polimorfismo? A primeira pergunta aí. E a segunda, teria alguma coisa a ver com alotropia, né? E o que seria alotropia? Tá? Então eu vou escrever aqui nesse nosso rascunho, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu não sei por que às vezes funciona e às vezes não. Agora não quer funcionar. Olha, alguém soltou ali, ó, Julie, né? Seria um material de mesma composição com formas cristalinas diferentes, tipo diamante e grafite. Ok, estamos chegando lá. É isso mesmo, Julie. Legal, tá? E aí, por exemplo, né? Eu teria aqui, né? Polimorfismo, tá? Primeira coisa, a definição de polimorfismo. Tá? Se a gente olhar, né, a questão do prefixo e sufixo, tá? Se a gente analisar aqui, ó, o termo poli, né, olhando para a própria palavra aqui e separar em prefixo e sufixo, a gente vai ter muitas. Morfismo vem de quê? De formas. Então, ele é um sistema que pode apresentar, falando grosseiramente, né, muitas, quer dizer, duas ou mais, melhor dizer assim, né, pode se apresentar em duas ou mais formas diferentes, tá? É um sistema que pode apresentar em duas ou mais formas diferentes. E aí o Pedro está falando aqui, é a formação de substâncias simples diferentes a partir de um mesmo elemento químico, tá? Então, que tem a ver com a nossa, né, que de certa forma são sinônimos, né, alotropia, tá? E aí nós temos alguns elementos em que ocorre a alotropia. Então já foi dado ali o exemplo do carbono, tá? Temos exemplo também do oxigênio. Temos exemplo do enxofre. Exemplo de mais quem? Vamos lá. Carbono, oxigênio, enxofre, fósforo. Tá? E de cabeça eu não tenho todos os elementos em que ocorrem alotropia ou polimorfismo, tá? Mas os principais são esses, né? Carbono, oxigênio, enxofre, fósforo, enfim. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Seria um material de mesma composição com formas cristalinas diferentes. Ok.
Aí a gente fala o estado cristalino. E o que levaria a essa questão de formas cristalinas diferentes, né? O que levaria um determinado elemento poder apresentar alotropia ou polimorfismo? Será que se a gente alterar bruscamente a entropia dessa substância, a gente poderia contribuir para uma reestruturação cristalina e com isso, né, mostrar que esse elemento ele pode apresentar polimorfismo? O que vocês acham? Bem, se a gente falou um mesmo elemento químico, ele pode se organizar de maneiras diferentes, qual seria um exemplo aí para o polimorfismo que ocorre no oxigênio? Exatamente, Julie. Julie está bem fera aí no assunto, né? Tá. O2 e ozônio, tá? Exatamente. Então a gente teria o O2 e o O3, tá? O que seria isso, né? São moléculas formadas a partir de um mesmo elemento químico na forma simples e organizando-se em geometrias diferentes, né? E se a gente baixar a temperatura e aumentar a pressão, a gente vai ver organizações cristalinas diferentes também. Aí teríamos o exemplo do nosso enxofre. Os dois exemplos de polimorfismo que pode ocorrer no enxofre. Quais seriam? A gente teria o enxofre rômbico, eu acho que todos já ouviram falar disso, né? Rômbico e monoclínico. Enxofre rômbico e monoclínico. Como é que eu poderia, né, fazer um experimento em que o enxofre ele se organize na forma de enxofre rômbico e um experimento em que ele se organiza cristalograficamente falando na forma de enxofre monoclínico, tá? Se a gente der uma leve pesquisada aqui na internet sobre enxofre rômbico e monoclínico, tá? A gente vai ver o seguinte, ó, alotropia do enxofre. De cara já aparece o termo alotropia, que é sinônimo de polimorfismo, tá? É uma outra forma, uma outra organização cristalina para o enxofre. O enxofre rômbico, monoclínico, enfim. Então, deixa eu clicar nesse primeiro link, né, que foi o primeiro que nos apareceu. O enxofre rômbico se apresenta na forma de cristais amarelos e transparentes, enquanto o monoclínico tem a forma de agulhas, que são opacas. Entre essas duas formas alotrópicas do enxofre, o rômbico é o mais comum. Beleza. Então, se a gente for em uma loja de produtos, né, de agrícolas e tal, ou algumas lojas, de alguns mercadinhos, né, de produtos de animais, a gente vai encontrar facilmente aquelas pedras amarelas, né? Claro que
estão ali agregadas, tipo cimento, e ao longo do tempo ali acaba se tornando algumas pedras, mas se você pegar aquilo e colocar num grau e estilo e moer, vai virar um pó amarelo, tá? Que seria a forma mais comum que a gente teria do nosso enxofre, tá? O rômbico seria o mais comumente encontrado. E o enxofre monoclínico, a forma cristalina dele? Eu acho que devem ter algumas imagens aqui. Ele fala de alotropia, né? Do enxofre, enfim. E aí a gente teria organizações, tá? E alguns elementos, quando a gente gera digamos assim, né, um termo conhecido por todos, um choque térmico, né, que eu acho que seria a forma mais adequada, se eu pegar um becker, fundir o nosso enxofre rômbico e jogá-lo, né, bruscamente na água fria, né, esse choque térmico ele vai gerar, né, um choque entrópico suficiente para fazer com que o enxofre rômbico se organize de forma diferente, formando os cristais que seria o enxofre monoclínico, tá? E o mesmo se dá com o fósforo, tá? E se eu não me engano, o fósforo tem os mais conhecidos, né? Nós teríamos o fósforo vermelho, o fósforo branco, o fósforo violeta, tá? E esses aí seriam os mais comuns. E se eu quiser, em laboratório, né, sintetizar o fósforo branco a partir do fósforo vermelho. Se eu quiser estudar essa conversão aqui, ó, fósforo vermelho para fósforo branco, eu conseguiria realizar esse experimento facilmente, tá? Deixa eu só ver a estrutura molecular, rapidinho, que eu também não lembro de cabeça. Fósforo branco e fósforo vermelho. Tá? A gente está vendo algumas... O fósforo branco tá exatamente isso. Ele é representado por P4, enquanto o fósforo vermelho PN, tá? Fósforo branco P4 e o fósforo vermelho por PN. Então, aqui a gente está falando da transição, tá? Eu quero realizar um experimento que nos mostre a transição do PN para P4. Como que seria esse experimento? Seria um experimento difícil de se realizar? Vocês teriam ideia? Vocês viram alguma coisa em inorgânica? Vocês têm a disciplina Química Inorgânica Experimental ou não? Porque geralmente esse tipo de experimento a gente vê em que não tem Química Inorgânica Experimental. É uma disciplina que eu acho importante, né? Eu tive a sorte de ter essa disciplina, né? Eu aprendi bastante com ela, tá? Mas vocês têm ideia como a gente poderia, na industrial, acho que tem. Tem, Júlia? Eu também não sei. Eu não lembro da grade, né? Da química industrial, né? Geral inorgânico experimental. Ah, entendi. É misturada com a geral, né? Não é propriamente dito inorgânica experimental, então, tá?
Mas vocês têm ideia como que a gente poderia realizar esse tipo de experimento em laboratório? Primeiro, seria fácil encontrar o nosso fósforo vermelho? Onde que a gente encontraria o nosso fósforo vermelho? No nosso dia a dia, onde que a gente encontraria o fósforo vermelho? Mateus está falando ali, tendo em vista que tem-se PN, temos que quebrar as ligações para ter apenas P4. E como daria essa quebra? Onde que encontraríamos o fósforo vermelho? Em abundância aí no nosso dia a dia. A gente encontraria o nosso PN nos palitos de fósforo. Palito não, quem sabe na caixa, né? O Pedro está falando ali. Quando a gente fala palito de fósforo, está errado, né? Porque ali, aqueles palitos são palitos, né? Pedacinhos de madeira com uma cabeça de pólvora. Então, ali no palito de fósforo, realmente não tem fósforo nenhum. Os palitos de fósforo, eles foram erroneamente chamados de palito de fósforo, mas não tem fósforo nenhum. Na realidade, o nosso PN, a gente encontra do lado das caixas, né? Das caixinhas de fósforo. Então, ali a gente teria o nosso fósforo vermelho, ali do ladinho. Então, a gente pegaria as caixinhas de fósforo, rasparia, né? E aí a gente teria o nosso fósforo vermelho, tá? E aí, com essa questão aí do fósforo vermelho, deixa eu só adicionar uma página aqui, tá? Como que a gente conseguiria converter o nosso fósforo vermelho para fósforo branco? Aí vem uma questão importantíssima, né? Quando a gente fala de fósforo vermelho, ele é estável. E quando a gente fala de fósforo branco, ele é altamente instável, tá? Temos o PN e temos o P4. Então, a gente está falando da nossa mudança, a transição de uma molécula estável para uma molécula instável. Tem uma informação importante aí do nosso fósforo branco, tá? O nosso fósforo branco, ele reage, né, com o oxigênio do ar, né? Ele, vou falar com oxigênio, né? Porque a gente precisa gerar, nesse processo, pode ser gerado também a fosfina, que é altamente tóxica, tá? É mais ou menos o que eu não lembro se foi o episódio 1 ou o episódio 2 do Breaking Bad, tá? Mas o fósforo branco em contato com o ar, ele se inflama, né? Ele entra em ignição, né? Facilmente, com a liberação de fosfina, tá? Que é altamente instável, tá?
quer dizer, altamente tóxica. Tá? Isso aí é um gás, liberação de fosfina. Tá? É altamente tóxico. Tá? Então, a gente já está falando de um problema. E esse tipo de problema, como químicos, a gente sabe que deve ser realizado em laboratório. Agora, se eu vou converter um fósforo, né, um alótropo do fósforo, que é estável, para um estado instável, como que eu vou mantê-lo, né, na, na sua estrutura, né, de fósforo branco? Existe um experimento muito simples, tá, relativamente simples, que se eu pegar um becker, tá, eu pegar um becker aqui e aquecer esse becker, tá, e aqui embaixo eu tenho fósforo vermelho, sólido, tá? PN sólido. E colocar aqui um balão de fundo redondo aqui em cima desse becker, tá? Vedando aqui, para que não entre oxigênio de maneira nenhuma. E dentro desse balão eu tenho uma mistura de água e gelo, né? Ou seja, uma água bem gelada aqui. O que vai acontecer? Inicialmente, a gente vai ter liberação de vapores de fósforo vermelho. E aí, quando eles entrarem em contato com o fundo do balão gelado, vai ter um choque entrópico relativamente alto, que vai fazer com que, nesse choque, eles se organizem, né, aqui no fundo do balão, que eu vou botar aqui em azul, né, eles condensem aqui no fundo, no alótropo P4. E aí, né, como ele entra em ignição, em contato com o ar, né, é claro, não é imediatamente, levaria um delay aí de alguns segundos. A gente pegaria o fundo desse balão, rasparia e mergulharia em uma solução, por exemplo, com glicerina, ou, né, querosene, né? Então eu mergulharia ele numa solução com querosene e aí ele seria mantido, né? Eu conseguiria obter o meu fósforo branco a partir do fósforo vermelho, tá? Então isso aqui não deixa de ser uma breve revisão aí de química geral quando a gente fala de alotropia. A gente vai voltar à físico-química, tá? É um experimento interessante de se fazer e logo que você tira um pedacinho, né, porque ele é maleável, desse fósforo, parece uma, digamos assim, uma pastinha, né, uma certa flexibilidade, você pega um palitinho com ele, deixa em contato com o ar, aí você vai ver que rapidamente ele vai entrar em ignição, pegar fogo, se transformando nesse gás tóxico fosfina, né? Então, a gente teria aí facilmente um experimento em que a gente faria, né, essa transformação PN para P4. Eu tive a satisfação de realizar esse experimento em laboratório. É bem interessante, tá? Falando do carbono, tá? O nosso carbono, ele teria o quê, né? Quais seriam os alótropos do carbono?
do carbono. As formas mais conhecidas, né, já falaram ali, né? As mais conhecidas de todas: grafite, diamante, e aí? Grafite, diamante. Tem mais algum alótropo do carbono? E aí? Já ouviram falar em fulereno? Para ser mais preciso aí, né? Buckball Minister Fullereno, tá? Seria o nome dele. Então, o Fullereno, ele tem organizações, né? Eu não lembro exatamente o menor valor, né? Mas um deles é o C30, outro C60, temos o C80 também, se eu não me engano. Por que o nome Buckball Minister Fullereno? Né? Porque ele consegue se organizar em bolinhas, dependendo do choque entrópico, né? O carbono grafite, a gente pode ter a transição grafite-fullereno. Então, o grafite, que estruturalmente a gente tem camadas planas, a gente conseguiria uma organização em forma de bolinhas. E o mais comum, o primeiro descoberto, foi o C60, que a geometria dele é basicamente um icosaedro, eu acho que é um icosaedro, né? Icosaedro regular, que é composto por faces pentagonais e faces hexagonais, tá? Um icosaedro regular, ou seja, basicamente uma bola de futebol, e ele se mantém essa organização. Agora, o interessante aqui, ó, que a gente tem o carbono grafite, carbono diamante, carbono fullereno. Comparando o grafite ao diamante, que são os nossos dois mais conhecidos, como é possível, né? O que explicaria, né? Eu pegar assim um pedaço de grafite, riscar um papel e esse nosso grafite ele simplesmente se desbotar, né? E o diamante não. O diamante ele é tão duro, né? Que ele consegue riscar superfícies também muito duras, como uma superfície de um vidro. Então, a gente, com o diamante, a gente conseguiria riscar. Estruturalmente, né? O que explicaria o fato do diamante ser muito mais rígido que o carbono no seu alótropo fullereno e ser também mais duro do que o carbono no seu alótropo grafite, né? O que explicaria isso estruturalmente? Se a gente quiser apresentar uma palestra sobre isso, alótropos, né, ou então né, a aula aí do nosso amigo Robson, né, a força das ligações, não seria bem isso não, o Matheus. Ô, professor, mas vai estar mais ligado ali à estrutura cristalina de cada elemento, não? Exatamente. Quem é que está falando? É o Robson, né? A Porque aí estrutura... você vai ter lá o grafite com a estrutura cristalina em camadas, né? O carbono, Exatamente. assim, eu não sei o diamante como se organiza certinho, mas o fullereno aí ele vai ser, igual o senhor falou, mais
arredondado, não sei se vai ser hexagonal, sei lá, não sei. Se a gente abrir aqui eu tenho 2 artigos aí em que eu falo de fulereno, tá? Eu vou buscá-lo aqui rapidamente. Mas vai estar mais ligado ao empacotamento ali, sei lá, né? Aham. Se eu pegar aqui um artigo meu, que se eu não me engano eu publiquei em 2015, na realidade eu tenho 3 artigos sobre fulereno, né? Esse aqui em 2014, tá? Esse trabalho aí, Quantum Chemical Studies of Endofullerene, tá? O que seria um endofullereno? Seria, assim, um elemento dentro de um fulereno. Então, como que a gente colocaria esse elemento dentro de um fulereno, falando bem rapidamente? Eu emitiria uma radiação laser no fulereno, e nesse feixe de laser, né, os nossos íons ou pequenas moléculas, eles seriam inseridos dentro desse fulereno através desse laser. Então, eles andariam nesse feixe laser, tá, no estado ionizado ou até molecular, dependendo do tamanho da molécula, tunelariam as paredes do fulereno, entrariam dentro, a gente cessaria a reação, e aí com isso a gente teria o endofulereno, tá? Então, esse trabalho, essa nossa ideia aí gerou esse artigo. Então, inicialmente a gente fala um pouquinho sobre a história do fulereno, tá? Que aqui exatamente o nome que eu falei, Buckminster Fullerene, tá? Ele foi descoberto em 1985, tá? Não é tão antigo assim, por Croto e colaboradores. E aí aqui nós temos a representação, ó, do fulereno, tá? Parece uma mini bolinha de futebol e os seus respectivos endofulerenos, tá? O fulereno com uma molécula de água dentro, o fulereno com íon lítio dentro, um íon sódio, um íon potássio, berílio, magnésio e cálcio, tá? Então, essa seria a representação de um fulereno. Se a gente quiser transformar isso numa aula didática, para mostrar como que a gente explicaria, poxa, uma pena eu estar falando disso, que poderia ser uma pergunta aí de uma prova, né, de um trabalhinho aí para vocês pesquisarem. Acabei me empolgando um pouco e falando disso, mas tudo bem. Ideias não vão faltar, né? Existe na literatura hoje um banco de estruturas cristalográficas, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, e entrar no, na própria página do MOPAC, openmopac.net, que é um programa de cálculo estrutural e eletrônico, e a gente entrar aqui, né, openmopac.net, manual, deixa eu só ver aqui, acho que geometria, exemplos, talvez. Só um minutinho que eu já vou achar. Banco de dados de estruturas cristalográficas, que está disponível aqui dentro do MOPAC. Geometria? Não. Exemplos. Só um minutinho que eu já vou achar. Data Bank Crystallographic MOPAC.
Bem, o negócio é que eu não... Como as minhas aulas são espontâneas, né, eu vou juntando a ideia na hora, eu não salvei o link correto disso, né? Mas eu vou... Word, não é aqui, que Word... Só um minutinho que eu vou chegar lá. Eu acho que essa página foi atualizada. Atom Label, coordenadas internas. Não é aqui. Geometria. Eu acho que é aqui. Não, estou chegando lá. Mas eu tenho um banco de dados aqui de cristais. Também não. Eu acho que é aqui. Não, grafite, mas enfim. A gente acha isso em outros bancos de dados. Tá? Se eu colocar no Google e colocar aqui Carbon Graphite Diamond PDB. Ou XYZ por Dinei. O tempo todo isso está sendo atualizado. Database. Deixa eu ver se eu encontro nessa primeira página aqui. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu baixar o CIF do diamante, salvar o diamante, vou procurar pelo grafite. Engraçado, só diamante que está aparecendo aqui. Diamante, diamante. Tinha um outro banco de dados que encontrava isso aí facilmente. É que eu não estou lembrando aqui exatamente a página do Mopac. Mas eu vou achar. Eu acho que eu estou perto, né? Periodic Table. Tem uma tabelinha periódica aqui na página do Mopac, eu não estou lembrando exatamente onde está. Eu tinha que mostrar isso aqui para vocês, que é tão legal isso. Ah, achei. Sólidos, tá? Então, nessa página do Mopac aqui, retornando aqui, quando a gente vem no openmopac.net, a gente vem em manual, vem aqui no PM7 e PM6, né? Accuracy, né? E aqui embaixo nós temos a nossa tabela periódica e os sólidos. Eu clicando aqui em tabela periódica,
e clicando no carbono, eu vou encontrar vários alótropos do carbono, tá? Que são o carbono, por exemplo, grafite. Então, se a gente for analisar a estrutura cristalográfica do carbono grafite, olha que interessante aqui, ó. Aqui eu posso girar, ó. Olha por que o grafite ele sofre esse processo de desescamação, né? Ele se ao se fazer o atrito, né, realizar o atrito do grafite numa superfície, ele vai acabar riscando justamente pelo fato dele ser formado em camadas, ser organizado em camadas. E essas camadas a gente tem camadas de agregados de anéis aromáticos. E a interação que ocorre entre essas camadas de grafite, basicamente, são interações de que tipo? Que tipo de interações ocorrem, né, no carbono, né, grafite? Quais são as interações que ocorrem no carbono grafite? E aí? Olhando aqui estruturalmente para ele, organizado em camadas. Seria só Van der Waals? Tudo bem, o Matheus acertou. Contatos de Van der Waals que são interações fracas. Seria só, o Matheus está dizendo, entre uma camada e outra, somente interações de Van der Waals. Bem, quando a gente fala de um anel aromático, tá? Um anel aromático, eu vou desenhá-lo aqui, né, deitadinho aqui, para tentar representar em 3D, forma mais grossinha aqui, né? Parte da frente, parte de trás. Eu só tenho átomos de carbono e hidrogênio no meu anel aromático. Olha aí o nosso bendito defeito, né? Nosso bendito erro aí de chamar uma molécula de durécula, como se a gente tivesse esferas e pauzinhos, né? Esferas representando os átomos e os pauzinhos representando as ligações, né? O que teríamos de importante para que ocorra o fenômeno conhecido como ressonância? O que é responsável pela ressonância em um anel aromático? Qual o responsável pela ressonância? Bem, Matheus, você está pensando muito na química geral, tá? Mas na química, remoção de um elétron, não, não. Isso aí é pensamento aí. Elétrons livres. Opa, o Gabriel está falando aí, ligações pi. Eu não faria de ligações pi, né? Mas tudo bem, vamos aceitar o conceito de ligação química, que para mim é uma falha. A gente teria os orbitais p, tá? A transição dos orbitais p, né? A gente teria aqui os nossos orbitais p no anel aromático e a transição dos elétrons de um orbital p
né, para outro orbital P, nós teríamos a ressonância. Então, se a gente voltar aqui ao nosso MOPAC, a estrutura grafite, além das interações de Van der Waals, nós teríamos um tipo de interação também importante, conhecida como interação do tipo empilhamento π, tá? Que seria um empilhamento entre os orbitais P. Então, os elétrons não teria só um tipo de interação, tá? Seria um acoplamento leve, tá? Ocasionado pelo empilhamento π, conhecido em inglês como interações do tipo π-stacking, tá? Então, se não tivesse esse tipo de interação, esse tipo de contato, né, através do π-stacking, talvez o grafite não fosse tão sólido, né, ou tão estável como a gente o vê, né? Então, além das interações de Van der Waals, a gente teria as interações por empilhamento π. Vocês não viram isso na química inorgânica? Tudo bem, se não viram, eu trago agora aqui para vocês, tá? Não tem problema. Então, aqui nós temos o exemplo do carbono grafite. Se a gente procurar pelo carbono diamante, olha que bacana é a estrutura do carbono, do alótropo diamante. Olha só a encruzilhada aqui, ó. Parece até aquele brinquedinho de parque de diversões, né? Aquela gradezinha que a criança fica se pendurando nas barras. Esse tipo aqui de estrutura cristalina faz com que o diamante ele seja, né, o material mais sólido que existe, né? E essa encruzilhada aqui faz com que ele seja rígido, né, transparente, enfim. E aí, finalmente, o fullereno, se eu der um Ctrl F aqui, o Buckminster Fullerene, né, o C60, que é o mais comum. Então, aqui a gente tem cristalzinhos, ó, de agregados de fullereno, e a gente pode perceber que são miniaturas de bolinhas de futebol, né? Com as mais diversas aplicações aí na nanotecnologia, tá? Então, dependendo do choque entrópico, por exemplo, na indústria de petróleo, né? No processo de destilação do petróleo, que envolve altíssimas temperaturas, né? Condições de temperatura, pressão, enfim, algumas variáveis termodinâmicas, a formação também de alótropos de carbono, né? Que sai assim em menor proporção, mas acaba sendo um resíduo, né? E dependendo da pureza do combustível que a gente quer extrair na torre de destilação, pode ser ruim, né, para o funcionamento do motor. Então, precisa de uma etapa de purificação, filtração, separação, né, dos componentes, né? Mas na nanotecnologia a gente teria, por exemplo, aplicações às nanocápsulas, fullerenos maiores sendo utilizados como transportadores ou carreadores de fármacos, fullerenos modificados que podem ser utilizados, por exemplo, no tratamento de Alzheimer, dentre outras aplicações aí na química medicinal, enfim. Então, a gente está falando de um monte de coisas aí, né, sobre aplicações dos alótropos de carbono, tá? Então, nesses sites aqui, né, se eu procurar aqui pelo enxofre, né, a gente vai encontrar os alótropos do enxofre também. Então, cadê? Enxofre, tem
não tem só alótropo disponível nessa tabela, né? Mas tem várias moléculas aí compostas por enxofre, tá? Mas se eu procurar aqui pelo enxofre monorhombic, não vou achar. Mas enfim, é uma questão de buscar. Eu não vou ficar me prendendo muito tempo aqui, senão daqui a pouco, eu estou vendo aqui são 9h08, né? A gente sai um pouquinho do conteúdo que a gente queria abordar aqui. Mas eu acho importante levar isso para vocês, porque futuros alunos de vocês podem perguntar: ah, professor, qual a explicação do diamante ser muito mais rígido que o grafite? Por que o grafite sofre esse processo de se desescamar, enquanto o diamante não? Enfim, a explicação a gente vê que é meramente estrutural. Agora, uma coisa interessante, né, que ocorre do diamante para o grafite é que o diamante ele se transforma naturalmente em grafite. Então, ele tem um ΔG natural, ocorre um processo natural que ocorre, claro, em centenas de anos. Então, todo o carbono diamante que a gente tem hoje, em algum momento, ele vai a carbono grafite, tá? Então, é uma informação aí importante. Aí, beleza. Voltando aqui à nossa apresentação, tá? Na fisicoquímica, como que a gente estudaria, então, a termodinâmica do equilíbrio entre um estado polimórfico alfa para um estado polimórfico beta? Basicamente assim, ó. Digamos que eu tenho um sólido A, e esse sólido A ele tem um alótropo alfa e um alótropo beta. Para que o alótropo A, né, se transforme, né, haja a transição alfa para beta, né, a gente teria que aplicar uma transição do estado alfa para beta, né, e aí a gente teria essa transição. E da mesma forma, no equilíbrio, a gente utilizaria, né, aquela mesma equação inicial, né, que dP/dt é igual ΔS de vaporização sobre ΔV de vaporização, né? Só que agora a gente teria que aplicar o ΔS de transição alfa para beta e o ΔV de transição alfa para beta. E o gráfico que expressaria isso daqui, né? Plotando-se no diagrama PT. Aqui nós teríamos, por exemplo, o nosso sólido alfa, sólido beta, né? Esses pontinhos aqui seriam 3 pontos tríplices. A seguida, nós teríamos o nosso estado líquido. E aqui, nessa curva daqui, seria a nossa curva de fusão, dP/dt igual ΔS fusão sobre ΔV fusão. Abrindo a equação, a gente chega aqui, nós teríamos a temperatura de transição alfa-beta, e aí, abrindo ela, a gente chegaria na equação logarítmica de Clausius-Clapeyron para o estudo de um sistema com polimorfismo, tá? Aqui nós teríamos a representação do diagrama PV, e mais a seguida o PV mais elaborado, onde a gente conseguiria ver todas as interfaces, começando sólido alfa, líquido vapor. Aqui é a mistura, né, entre sólido alfa e líquido. Aí aqui embaixo, cadê o meu sólido beta sozinho? O sólido beta está aqui, e nessa interface, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, e aí fica mais fácil da gente ver, tá? Aqui eu teria o sólido alfa, sólido beta.
líquido, vapor, tá? E aqui a gente teria, nessa interface, como aqui é líquido, né, sólido alfa mais líquido, nessa outra interface, sólido alfa e sólido beta, eu diminuindo a pressão, aumentando o volume, mudando a isoterma, a gente chegaria no sólido beta. Nessa outra interface, sólido beta mais líquido, líquido mais vapor, sólido beta mais vapor, sólido alfa mais vapor, finalmente o nosso ponto crítico com as suas respectivas curva de bolha e curva de orvalho, tá? Então, seria, né, o tipo do diagrama em que a gente conseguiria interpretar facilmente essas mudanças, né, de um sistema polimórfico alfa para outro sistema polimórfico beta. No diagrama TS, como que isso ficaria? Né, teria uma certa analogia. Tá? Eu não vou ficar pedindo que vocês desenhem diagrama, né, de transição HS, TS, até porque esse tipo de assunto está mais voltado à metalurgia. Tá? Então, se estuda, né, esses diagramas mais a fundo, mas eu vou falar, né, nas minhas aulas porque é importante vocês terem uma visão mais ou menos aí, porque vai que alguém queira aí futuramente fazer um mestrado aí no IFES de Vitória em metalurgia, né? O diagrama HS seguiria mais ou menos o mesmo perfil, e aí finalmente a gente entraria na nossa regra das fases, tá? Regra das fases, né? Eu peguei a equação geralzona da regra das fases, que é basicamente dada pelo seguinte, em que V é dado por C menos φ mais 2, tá? Em que o nosso V é a variância ou grau de liberdade, variância, variância ou grau de liberdade. O nosso φ expressa o número de fases em equilíbrio e o nosso C, o número de componentes. Tá? Uma observação importante. O ponto triplo, ele é sempre uma constante natural. Então, digamos que eu tenho aqui, tá, um equilíbrio, né, de fases caracterizado nesse ponto daqui. Tá? Na transição líquido-vapor, tá? De uma substância simples. O número de componentes vai ser 1, digamos que seja a água. O número de fases nesse ponto vão ser 2, que aqui nós estamos no ponto de transição. E a nossa variância ou grau de liberdade vai ser 1. Ou seja, basicamente, para o estudo dessa transição, a gente vai depender somente de uma variável que descreva esse estado, independentemente, ou temperatura ou pressão. É o significado físico disso daí, tá? E aí, uma descrição melhor, né, da regra das fases está disponível. Eu não vou colocar, né, no disponível, não coloquei no AVA ainda, eu vou colocar, tá? No finalzinho dessa aula. Mas esse material aqui, desse professor Renato Atílio, é um material bem completo que eu encontrei, tá? Eu verifiquei o látex dele já tem um tempo que ele se aposentou, é um professor de físico-química, tá? Mas eu vou postar para vocês daqui a pouquinho. E ele fez essa apresentação baseada aí no Levine, capítulo 7 do Levine, em que ele fala, né, desde o início, né, até a descrição de alguns diagramas, né, é um material de 73 slides, né, ele começa falando, né, há duas espécies de equilíbrio material, equilíbrio químico e equilíbrio de fases, né.
E aí ele começa falando da regra das fases de Gibbs, né, que ele deu um exemplo aí da decomposição do carbonato de cálcio, né, o carbonato de cálcio se decompondo em cálcio CO2, em que a gente tem duas fases sólidas e uma fase gasosa, e aí ele deixa claro aqui que para descrever o estado de equilíbrio de um sistema de várias fases, nós precisamos especificar o número de graus de liberdade ou variância F de um sistema. A gente chamou de V, ele está chamando de F. Em que ele fala, o número de graus de liberdade de um sistema em equilíbrio é definido como número de variáveis intensivas e independentes, P, T, fração molar ou concentração, tá? Recapitulando, qual a diferença entre uma variável intensiva e uma variável extensiva? Qual seria a diferença entre uma variável intensiva e extensiva? Recapitulando aí a nossa primeira aula de físico-química. Diferença entre variável intensiva e extensiva. Não se lembram? Ok, o Matheus está lembrando da massa, tá? Variáveis extensivas são aquelas que dependem da massa. E intensivas, né? Exatamente, a extensiva. E intensiva, aquela que independe da massa. Então, aqui está claro, o número de graus de liberdade em um sistema em equilíbrio é definido como número de variáveis intensivas independentes, tá? Necessárias para especificar seu estado intensivo. Especificação desta significa especificação de que seu estado termodinâmico, exceto para o tamanho das fases, que é uma propriedade extensiva. Tá? Então, está muito bem feitinho esse material. Por exemplo, quantas variáveis de estado intensivas, né, são necessárias para descrever o estado de equilíbrio intensivo dessa reação de decomposição, dessa reação de decomposição e dessa reação de decomposição, né? E aí ele dá um outro exemplo. Para resolver isto, comecemos com o caso mais simples, que é o exemplo de uma solução saturada de ureia em água, tá? Se eu tenho uma solução saturada, né? Eu vou ter ureia, né? Água dissolvida na ureia aquosa mais água. Para este caso, faremos duas suposições. Primeiro, nenhuma reação química ocorre. 2. Cada espécie química está presente em cada fase. Denominando C, número de espécies químicas no sistema, P, número de fases, e pela suposição 2, concluímos que há PC frações molares. Adicionando T e P, nós teremos variância igual PC mais 2, variáveis intensivas para descrever o estado intensivo do sistema. Para o equilíbrio, haveriam F igual 2 vezes 2 mais 2, 6 variáveis intensivas. Entretanto, estas F igual PC mais 2 variáveis não são todas independentes. Há relação entre elas. Primeiro lugar, a soma das frações molares em cada fase deve ser unitária, claro. Então, se eu tenho fase alfa,
o x1 da fase alfa mais x2 da fase alfa mais xn da fase alfa tem que ser igual a 1. Soma de todas as frações molares tem que ser igual a 1. Para P fases, há P equações semelhantes. Portanto, né, a F igual P mais, PC mais 2 menos P, variáveis de estado intensivas e independentes, para o equilíbrio 4 graus de liberdade. Em adição, a somatória de x de j i igual a 1 até j, né, de xi, ou simplificando, somatória de j, xj igual a 1, a outra condição de equilíbrio. Vimos que, além do equilíbrio térmico, T é a mesma para cada fase. E do equilíbrio mecânico, P é a mesma para cada fase, ao equilíbrio químico. Então, ele vai fazendo várias considerações. Ele transforma isso aqui em um determinante ou um sistema linear de equações linearmente independentes, fazendo a comparação entre fase alfa, fase beta, fase gama, para expandir, né, essa matemática por trás disso. Então, ele chega na equação C vezes P menos 1, né, 12 relações de igualdade entre os potenciais químicos, que a gente acaba obtendo essa equação daqui, e seguindo mais adiante, a gente chega nessa equação que eu apresentei no último slide, que variância, né, é dada por C menos φ mais 2, que é a que expressa, né, o número de graus de liberdade para um sistema sem reações químicas, né? E essa equação, né, é a própria regra das fases de Gibbs para sistema onde não há reações químicas, né? Para o equilíbrio T e P constante, a gente tem que ureia, né, sólida em água, dando ureia aquosa mais água, a gente vai ter a variância, né, igual a 2, ou seja, 2 graus de liberdade são necessários para descrever o estado do sistema. Como T e P foram especificados, a fração molar ou concentração de equilíbrio da solução saturada é fixa. Então, a gente alterando T e P é suficiente para a gente observar a transição, né, entre, por exemplo, uma solução saturada ou supersaturada, onde teremos duas fases, né, para um sistema monofásico, tá? Então, laboratorialmente, a gente veria essa transição utilizando simultaneamente essas duas variáveis T e P. E aí a gente seguiria, né, para este exemplo, as frações molares ou concentrações da ureia e água na fase aquosa serão automaticamente definidas. Por exemplo, a 298 Kelvin em 1 atm de pressão, que são as duas variáveis intensivas suficientes para descrever esse problema. Aí mais adiante, né, ele traz isso aí, né, eu vou andar aqui um pouquinho rápido e vou disponibilizar esse material para vocês. Agora, uma outra variável que ele implementa nessa equação. Se há R equações químicas independentes no sistema, então o número de variáveis intensivas independentes é reduzida por R, e a regra das fases se torna, né, F é igual a C menos P mais 2, sem reações químicas, torna-se F é igual a C menos P mais 2, menos R, com R reações químicas independentes. Tá? Então, diferente assim de muitos livros de físico-química, né, que a gente encontra, Atkins, Castellan, esse material do professor Renato Atílio, né,
foi um achado aí que eu encontrei na internet, né? Então ele vai falando aí, né? Exemplo, com restrição, né? Com reação química, sem reação química. E o mais comum que a gente encontra, né, em livros, né, é variância igual C menos φ mais 2. Eu vou chegar a passar algum exemplo para vocês. Eu acho que o próprio material aqui a gente tem, né, teve o exemplo da sacarose em água. Então, por exemplo, a gente tem aqui: determine o grau de liberdade e dê a escolha mais razoável das variáveis intensivas independentes quando o cálcio sólido e CO2 gasoso são obtidos pela reação de decomposição do carbonato de cálcio, né? Então, nesse processo de decomposição, a gente vai ter basicamente 3 fases e 3 componentes, tá? Nós temos o carbonato de cálcio sólido, né, 3 componentes, né? 3 fases e 3 componentes. Então, P igual a 3 e C igual a 3. Aí ele começa: há um equilíbrio químico independente, que o μ de CaCO3 sólido é igual ao μ de CaO sólido mais μ de CO2 gasoso, uma reação química. Número de mols de CO2 é igual ao número de mols de Ca, pelo próprio balanceamento da equação. No entanto, a fração molar de CO2 é diferente da fração molar de cálcio. Então, a nossa restrição A igual a zero é adicionada, e aí o nosso C independente é dado por C menos R menos A, que é igual a 2, né? Então, número de fases, número de componentes passa a ser 2, e o número de graus de liberdade é dado por C independente menos P mais 2, que é igual a 1. Então, a gente poderia dizer que a escolha razoável seria só temperatura independentemente, só pressão independentemente, ou simplesmente só fração molar independentemente. E aí ele ainda fala: a variável intensiva que especifica o estado de equilíbrio intensivo do sistema pode ser a temperatura, assim como pode ser só a pressão. Conhecendo-a, saberemos automaticamente qual a pressão do CO2 no equilíbrio da decomposição de CaCO3. Sabemos também que a fração molar dos sólidos é igual à soma, né? Quer dizer, a fração molar do sólido, ele está falando especificamente do sólido, né? Dos sólidos. É 1, ou seja, basta conhecer a temperatura para saber qual a composição do sistema em equilíbrio. Seguindo mais adiante, né? Ele tem vários exemplos. Eu peço que vocês estudem esse material. Eu não vou falar de todo esse material, senão não vai dar tempo de descrever, já tem disponível, né? E o bacana é que ele apresenta a teoria, como se desenvolve, como se chega a essas equações de regra das fases, e ele ainda apresenta exemplos além dos diagramas de fases, né? Bem bacana, né? Que ele pega diagramas aí da literatura e ele descreve, né, em cada ponto o número de variáveis intensivas que poderiam descrever esse sistema num determinado ponto. Ele destrincha todos esses exercícios, né, em diversos exemplos. Seguindo mais adiante, né, nós temos, por exemplo, um diagrama de fases exatos da água até 10 a 6 torr. Fala do nosso ponto crítico, né, em que a gente obtém as temperaturas críticas, pressões críticas, temperaturas críticas, que vocês viram alguma coisa na Físico-Química 1.
E mais adiante a gente vai mostra aqui, né, um diagrama de densidade contra a temperatura. A gente vai estudar mais à frente um diagrama parecido com esse, que é o diagrama de líquidos parcialmente miscíveis, né? E aí ele fala também da entropia e entalpia de mudança de fases. Esse gráfico PT, né, a gente já teve acesso a ele. E aqui ele chega finalmente naquela dp/dt, né, entropia, né, no caso que a gente pode aplicar em sistemas com polimorfismo, né, estado alfa, né, ou sólido alfa para sólido beta, que foi essa equação aqui que eu apresentei para vocês anteriormente aqui em algum lugar, acho que foi o iniciozinho, né, que dp/dt igual delta S alfa beta para delta V alfa beta, em que nesse material dele ele destrincha muito mais tudo isso daí, né, chegando-se inclusive na equação logarítmica de Clausius-Clapeyron a partir da integração dessa daqui. E mais adiante, uma discussão de todas as variáveis termodinâmicas, o que ocorre de uma em relação à outra, né? Que fala da importância também da equação logarítmica de Clausius-Clapeyron, e a gente chega na linealização de uma exponencial, em que a gente viu que a tangente dessa inclinação é nada mais, nada menos do que o ΔH sobre o R, né? E o ponto onde essa reta corta o eixo dos LNs do P vai ser dado por ΔH sobre R, no caso, se for um equilíbrio líquido-vapor, ΔH de vaporização sobre R TEB, né? Isso vocês cansaram de ver, inclusive, na atividade que é para entregar até hoje, alguns entregaram, né? Chegando à equação logarítmica, enfim. E aqui ele apresenta, né, um diagrama de transição, né, entre o sistema polimórfico do enxofre rômbico para o monoclínico, um diagrama PT, em que aqui a gente vai ter a fase líquida, a fase gasosa, e aqui nós teremos a mudança do enxofre rômbico para o nosso enxofre monoclínico. Aqui nós temos um diagrama geral, né, de transição de fases de água a alta temperatura, né? Uma observação que as transições de fase, né, ele fala das transições de fase de alta ordem, né, que a transição de fase de primeira ordem ou descontínua são aquelas que há variação do volume e quando ΔH é diferente de zero. E no caso do CP, que a gente viu isso também em físico-química, que CP, que DH é dado por CP/dt, e logo CP, que é a capacidade calorífica, a pressão constante, dρH, dρT, a P constante, né? Esse CP é a capacidade calorífica né, que diferem, né, das duas fases, e o CP pode aumentar ou diminuir na transição. Um exemplo seria a água, né? Então, esse material aqui, gente, eu não vou... Eu acho que vocês podem lê-lo
até a parte que entra nas propriedades coligativas, tá? Ele vai apresentando e destrinchando alguns diagramas. É importante que vocês leiam, né, esse material. A gente vai, porque provavelmente eu posso pedir alguma questão sobre regra das fases na nossa prova ou em algum trabalho, enfim. E aí, finalmente, a gente entra em algumas. Eu acho que ele explica aqui fenômeno conhecido como tensão superficial, eu acho que é aqui, né? Transição hélio líquido para hélio líquido 2, a transição entre ferromagnetismo e paramagnetismo de metais, tá? Também pode ser estudada através de regra das fases. E aí, no finalzinho do material, ele fala de um fenômeno que a gente conhece como tensão superficial. Ele fala sobre a definição de tensão superficial também, que graças à tensão superficial, né, por exemplo, uma agulha, ela pode flutuar na água, né, se colocada com certo cuidado. E é um exemplo aí da tensão superficial, é um inseto, né, ficar na superfície da água, né. E aí ele fecha, né, esse material falando da importância da tensão superficial para a fisicoquímica. A gente não vai entrar muito nesses detalhes. E ele recomenda a resolução de alguns exercícios do Levine, tá? Capítulo 7, exercícios 1, 2, 4, 5, 11, 13, 15, enfim. Ele separa alguns exercícios para vocês treinarem essa parte daí, tá? E finalizando essa aula daí, a gente vai entrar, né? Eu acho que esse material aqui, né, de apenas 6 slides, eu não me atentei muito a expandir essa questão de regra das fases, até porque esse material do professor Renato Atílio, eu vou postar daqui a pouco no AVA e até aqui no grupo para vocês daqui a pouquinho. E é isso, né? Uma aula bem light aí de Físico-Química 2, falando da importância da regra das fases. É importante que para que vocês fixem, né, esse conceito de regra das fases, vocês estudem esse material, tá? Que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. E é isso, né? Uma aula. Ah, sim. O que eu queria comentar com vocês na realidade, é um lembrete. Eu não sei se todos entregaram o trabalho lá do programinha, dado uma pressão 1 e uma temperatura 1, uma pressão 2 e uma temperatura 2, o programa estimar para a gente o ΔH de vaporização e a temperatura de ebulição. Tá? Alguns já me entregaram em grupos, né? Eu já acusei aqui o recebimento, acho que quase todo, quer dizer, as pessoas que me enviaram. Ficou alguém que se... hoje. Oi? Ah, vai entregar hoje? Aham. Beleza. Tá? Ah, show. Obrigado, Nali. Então, por favor, não entreguem, não esqueçam de enviar, né? Eu acho que, no geralzão, eu não testei ainda o programa de vocês, mas vocês estão caminhando bem, né? E assim que vocês entregarem, no início da aula de amanhã, a gente discute, né, um pouquinho, né, sobre esse programa aí que vai ser utilizado de base para a resolução de outros problemas aí. E eu achei bacana aí que, de forma geral, né, numa simples aula aí, né, um treinamento aí de programação aplicada Físico-Química 2,
O resultado foi bom, vocês conseguiram montar o programa de vocês, eu só não testei ainda, não peguei dados de exercício ou dados de um experimento, mas eu vou testar. E eu achei bacana, né, que a partir daí, essa ferramenta aí pode ser útil para vocês aplicarem, elaborarem programas aí de outras disciplinas, até na disciplina da... Eu esqueci qual é o nome da disciplina aí da professora Adriana, eu não lembro a disciplina dela. Alguém poderia me lembrar? Fenômenos, operações unitárias. Operações unitárias, exatamente. Tá? Então, vocês podem criar ferramentas para resolver problemas de operações unitárias facilmente, né? Até para conferir o gabarito de vocês, enfim, colocarem em diversas situações, né? Então, isso aí pode ser importante e eu fico feliz do resultado, né? De vocês terem evoluído aí utilizando essa ferramenta de programação aplicada. E a partir, como eu falei, né, de um simples algoritmo que vocês desenvolvem, vocês não precisam se prender ao Free Basic Compile. Vocês podem facilmente desenvolver um programa em C, C++, Python, Shell, Shell Script, enfim, nas mais diversas linguagens, para Fortran, né, para resolver um determinado problema. Né? Então, eu, de certa forma, aí, né, eu fico feliz com o resultado, né, que foi um super intensivão de programação, e eu vi que vocês evoluíram, né, e com isso aí na nossa prova eu posso até colocar algumas questõezinhas aí de elaboração de alguns programinhas para resolver um determinado problema, além daquelas questões convencionais de prova que vão se repetindo durante todo o semestre. A gente ainda pode dar mais uma palhinha aí, né? A gente pode abrir um espaço aí para uma ferramenta de como criar um arquivo saída para ser usado na plotagem de um gráfico, através do próprio FreeBasic Compile, né? E, enfim, tem muita coisa aí bacana aí que a gente pode ver e desenvolver ao longo do nosso curso, tá bom? E, fora isso, por hoje é só, pessoal. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Essa regra das fases é bem simples, né? Geralmente, os sistemas estudados, a maior parte deles são os sem reação química, que é dado regra das fases, variância igual C menos φ mais 2, né? Em que a gente obtém facilmente o número de variáveis intensivas que descrevem um determinado problema. Com reações químicas, a gente adiciona o R, com algumas restrições, o termo, a variável A, e é só vocês darem uma estudada nesse material aí, e daqui a pouquinho eu vou postar para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza, gente. A gente se despede aqui. Para quem eu vou encontrar mais tarde na aula de Físico-Química 3, até mais tarde. E para vocês aí que a gente vai se encontrar amanhã, até amanhã, então. Tá bom? Até então, gente. Um abraço a todos. Vou interromper a gravação. E depois eu posto a gravação também.